pregar a Bíblia, né? Então vamos pregar a Bíblia. Vamos nesta... Agora nós já estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Eu não gravei esta solicitação que eu fiz porque eu acho que não é um negócio legal, né? Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã em Cristo. Lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, versículos do 1, eu vou tentar ir do 1 até o 6. Não sei se o tempo vai permitir, mas eu vou tentar. Vou tentar. Você vai ouvir o Evangelho, provavelmente de uma maneira que você nunca ouviu, né? Que bom que você vai ouvir. Que bom, eu fico feliz. Não é aquela marca de sorvete, não. É você ouvindo o Evangelho mesmo. Venha comigo a Bíblia, ou ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 6, diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho, e vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal do rádio, pessoal que nos acompanha pelo Face, pessoal que vai ver depois através do nosso canal do YouTube, a base da comunhão cristã não é nada além e nem aquém. É exatamente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há comunhão cristã se não houver no centro a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível haver uma comunhão verdadeira, autêntica, com pessoas que adotam conceitos falsos acerca de Cristo. E é isso que nós falamos aqui no rádio há 17 anos para 18. Se os conceitos, se aquilo que se diz, se aquilo que se conhece, se aquilo que se vive de Cristo não for coisas, ou não forem coisas verdadeiras, não se tem como ter comunhão. É uma comunhão falsa. É uma comunhão de faz de conta. E esta primeira carta do apóstolo João fala da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Por que encarnação? Porque Cristo sempre existiu. Né? Cristo não passou a existir a partir do dia que ele nasceu. Não, ele sempre existiu. Entendeu? Cristo, apagou o treco aqui, sempre existiu. E a partir do dia que ele se encarna, o que é se encarnar? Hoje a coisa tá, viu? É assumir um corpo de carne e osso. Né? Para eu não me irritar, eu vou desligar aqui, senão eu vou, sabe? É duro a gente pregar, temos que fazer outra coisa aqui. Cristo existiu desde a eternidade. Desde a eternidade. Que Cristo é Deus. Deus sempre existiu. Deus não passou a existir de um tempo determinado para frente. Mas de um tempo determinado adiante, ele veio ao mundo como homem real, se encarnou. Sempre existiu como espírito, porque Deus é espírito. Deus não tem carne, osso. Deus não tem aquela barbona branca, aquele cabelão branco, aqueles panos brancos em volta. Não, isso é uma figura da Idade Média, uma figura medieval de Deus. Deus é espírito, o espírito não usa roupa. Né? Por que o espírito vai usar roupa? O espírito não tem forma. E Cristo, que sempre existiu em espírito, porque ele é Deus, ele se encarnou, homem, viveu como homem de carne, osso, cabelo, unha, sobrancelha, dentes, nariz, orelha. Entendeu? Deus, Jesus, era um homem perfeito. E se fez ouvir pelos apóstolos. E aqueles apóstolos, os verdadeiros apóstolos e únicos apóstolos, viram Jesus com os seus próprios olhos. Então, a primeira condição para o sujeito ser um apóstolo, isso não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, lá no livro de Atos. A primeira condição para se ser um apóstolo é ter visto Jesus com os olhos. Todos os apóstolos viram Jesus. Até o apóstolo de número 83, que foi Paulo. Paulo viu Jesus também. Jesus apareceu para Paulo. Então a primeira condição para ser um apóstolo é ter visto Jesus. Então quando eu digo aqui que hoje não existem apóstolos, é porque nenhum deles viu Jesus, né? E apóstolos bíblicos foram 83, os 12 mais 70 que Jesus despachou para pregar o evangelho de 2 em 2, são 82, mais o apóstolo Paulo, 83. E estes apóstolos que viram Jesus, eles colocaram a mão em Jesus, tocaram Jesus, apalparam Jesus. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. 1 João capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Eu estou pregando aí, vai acompanhando aí. Estes apóstolos tocaram em Jesus, apalparam Jesus. Então, o verbo da vida, você sabe o que quer dizer a palavra verbo? Ninguém é obrigado a saber. Eu pergunto, porque tem muita gente que não sabe. Qual que é o problema de não saber? O problema não é não saber, o problema é não saber e não querer saber. Esse é o problema. A palavra verbo quer dizer ação.
A ação da vida, a própria vida. Quando diz verbo da vida, quer dizer, Jesus, a própria vida. Jesus não era uma ilusão. Jesus não era uma filosofia. Não, Jesus era a própria vida. Ele é a própria vida. Jesus era uma pessoa num corpo real, que as pessoas podiam ver, tocar, cheirar, conversar. Jesus estava com o Pai. Quando diz que Jesus estava com o Pai, e João aqui chama o Pai de vida eterna, e se tornou carne, habitou entre nós e foi visto pelos apóstolos. Olha só, foi visto pelos apóstolos, porque está marcando como se pode ser um apóstolo, né? Hoje a gente vê por aí que existem até apóstolas, mas biblicamente não existem apóstolas, né? Homens, pessoas do sexo masculino. Os apóstolos, eles receberam de Jesus tudo isso que nós temos aqui no Novo Testamento. Os apóstolos não receberam de Jesus aquilo que está de Malaquias para trás. Primeiro porque eles já sabiam, né? Não tudo, mas grande parte os apóstolos já sabiam, porque todos os apóstolos eram do judaísmo. Eles eram judeus. Todos os apóstolos seguiam as leis, as normas, as regras do judaísmo. Porque todo judeu é do judaísmo, de uma maneira geral. E aí eles receberam de Jesus isto tudo que está de Mateus para frente. E depois eles foram recebendo de Jesus, através do Santo Espírito do próprio Jesus, né? As cartas que eles escreveram e as revelações que o próprio apóstolo João nos deixou no livro do Apocalipse. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eles receberam tudo isso diretamente de Jesus e eles não deixaram isto em segredo. Não ficou em segredo para ninguém. Ninguém ficou, olha, o que será que é? Não, eles transmitiram tudo aquilo. É claro que muita gente não queria ouvir, é óbvio. Muita gente até hoje não quer ouvir. Eu estou pregando aqui. Pensa que tem muita gente ouvindo? Não tem. Não tem. Porque até hoje muita gente não quer. Mas isso eu já sei. Mas a gente não vai deixar de pregar, né? Porque a pregação do Evangelho é comparada, meu irmão, minha irmã, grosseiramente, mas é comparada a um pescador, né? Tanto é que Jesus diz, olha, vocês vão se transformar em pescadores de homens. O sujeito vai pescar, o que ele faz? Ele coloca a isca na ponta do anzol. O que é a isca? É aquilo que vai atrair o peixe. E ele joga o anzol. Ele não sabe que peixe vai vir no anzol. Ele nem sabe se vai vir peixe, né? Quem é pescador aí, não é o meu caso. Eu gosto de pescar, não sou pescador, nem sei pescar direito. Sabe que tem dia que não pega nada. Não pega nada. Fica lá o dia inteiro e não pega nada. Tem dia que você pega. Então, o pregador do Evangelho é assim. A gente joga a isca, comparando
o Evangelho com o pescador e aquele que será tocado pelo Evangelho como peixe. Entendeu? É só uma comparação. A gente joga a isca. O que é a isca? É a pregação do Evangelho. Tem gente que não quer ouvir, tem peixe que não quer vir. Tem dia que a gente não pega peixe nenhum, tem dia que pega um ou outro. Mas a gente não deixa de pescar, o pescador não deixa de pescar. E nós não deixamos de pregar o Evangelho. E o Evangelho é um relato das boas novas. E todos aqueles que recebem as boas novas, o testemunho dos apóstolos, porque as boas novas são o quê? O testemunho dos apóstolos. Quando você lê Jesus falando, é porque alguém ouviu e escreveu. Você consegue observar isso? Mateus, quando você vê lá Jesus falando, alguém ouviu. Mateus ouviu. Exemplo só exemplo. E ele escreveu. Então eles relataram tudo. E aqueles que têm comunhão com esse testemunho, têm comunhão com o Pai e têm comunhão com o seu Filho, que é Jesus Cristo. E tem comunhão também com os apóstolos, que foram os ouvintes primeiros de tudo isso. Aquele que tem comunhão com o Pai, com o Filho, com os apóstolos, tem comunhão com todos os crentes do mundo todo, com todos os cristãos, mundo afora, com todos os cristãos que compõem a igreja. A igreja. Vou repetir. Todos os cristãos que compõem a igreja. Não as igrejas. A igreja. Porque é a igreja que será arrebatada. Não são as igrejas que serão arrebatadas. É a igreja de Cristo. É a igreja que é composta das pessoas que têm comunhão com Jesus como testemunho dos apóstolos, comunhão com o Pai, com o Filho e com os outros cristãos. E o que é o Evangelho? Talvez você fique meio abismado com o que eu vou falar. Talvez você fique falando, mas está faltando alguma coisa nesse Evangelho. E não está faltando nada. O Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Jesus, o Evangelho dos apóstolos, é o quê? Pecadores culpados podendo vir a ter comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. Qualquer coisa além disso não é Evangelho. Qualquer coisa aquém também não é Evangelho. Esta é a verdade. Não é a minha verdade. Algumas pessoas falam que eu prego a minha verdade. Não. Quando você tem a visão de que Lucas relatou tudo aquilo que ele conseguiu colher de informações, você fala, poxa vida, mas é verdade. Lucas está relatando, Lucas, Mateus, Marcos, João, todos eles estão contando aquilo que ouviram de Jesus, aquilo que investigaram, que colheram de informações do que Jesus fez, do que Jesus falou.
Os evangelhos são relatos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus, ou Cristo, são a mesma pessoa. O Filho de Deus, Jesus. Jesus era um nome, só para você saber. Você saber. Porque às vezes eu falo algumas coisas, tipo assim, olha, quando você for se referir a Jesus, refere-se ao Senhor Jesus, ou a Jesus ou Cristo. E algumas pessoas ficam, mas ele é muito chato. Não é questão. Eu sou chato mesmo. Não tem jeito. Mas, por quê? Porque Jesus era um nome extremamente comum na época de Jesus. Muita gente se chamava Jesus. Não pensa que era só Jesus Cristo, não. Outras tantas pessoas tinham o mesmo nome que o Senhor Jesus. Então, se você falar Jesus, a que Jesus você está se referindo? Você quer se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Agora, Jesus Cristo era só Ele. Mas outras tantas pessoas tinham o nome de Jesus. Você vai encontrar na Bíblia um sujeito chamado Bar Jesus. Então, quando eu digo, olha, quando você falar de Jesus, fala o Senhor Jesus, ou Jesus ou Cristo, ou o Cristo Jesus. Porque era um nome comum, como Joaquim, Manuel, Pedro, Antônio, Rosária, Fátima, entendeu? São nomes comuns hoje, não são? Jesus também era um nome comum. E Jesus tinha um nome comum por quê? Por que ele não tinha um nome diferente? Não, para mostrar a humanidade dele. Por que ele tinha um nome que outras tantas pessoas tinham? Porque ele era comum, porque ele era ser humano como outro qualquer. Ah, mas ele recebeu o nome de Emanuel. Sim. Mas você trata Jesus Cristo de Emanuel? Você trata de Jesus. E ele sabe perfeitamente que você está se dirigindo a ele. E por que Cristo? Porque Jesus ou Cristo. Por quê? Porque a palavra Cristo quer dizer ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido, ou Messias. Por causa disso que é Jesus ou Cristo, ou Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, porque existiam outros tantos Jesus. E este nome dá testemunho da humanidade e da divindade. Quando você chama ele de Jesus Cristo, você diz que Jesus era um homem. Mas quando você chama de Cristo, diz que ele era divino. Então, o credo de Niceno diz o quê? Jesus é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E verdadeiro ser humano. Só Jesus pode ser assim. Deus e homem. Homem e Deus. Será que vai dar para ir até os seus? Não sei. E esta comunhão que nós precisamos ter, porque é esta comunhão com Jesus, com os apóstolos e com outros. Comunhão não é necessariamente estar junto. Eu estou sozinho aqui lá. Aliás, eu sempre estou sozinho aqui, prefiro estar sozinho. A comunhão é aquilo que nos traz alegria completa. Eu não preciso estar junto de você, nem você junto de mim. Este é um dos grandes enganos. A
comunhão, né? Por que Paulo diz, olha, como muitos deixam de congregar, não pode fazer isso, né? Porque, primeiro, que a Bíblia não existia naquela época. Então, as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Não que você não deva congregar, não é isso. Mas vamos entender o que está escrito lá, né? As pessoas se reuniam para receber orientações sobre as boas novas. Hoje nós temos a Bíblia completinha, nada mais precisa ser acrescentado aqui. Então a nossa comunhão é através da nossa crença na verdade bíblica. É através da crença que outros irmãos têm na verdade bíblica. Isto é comunhão. Vivermos numa comum união com a verdade bíblica. Bíblica. É a alegria que eu tenho, e que todo cristão verdadeiro deve ter, em saber, primeiro, eu estou pregando a verdade bíblica. Segundo, você está ouvindo a verdade bíblica. Esta é a alegria. E esta é uma alegria duradoura para o coração de todo ser humano. Por quê? Porque eu pregando a verdade bíblica e você ouvindo a verdade bíblica, nós nos relacionamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa relação com Cristo não pode ser através de mentira, de falsidade, de subtração ou de acréscimos à palavra de Deus. A nossa comunhão, a nossa alegria, só pode ser através da verdade bíblica. Isto é comunhão. Eu tenho comunhão com você, você tem comigo. Eu estou pregando a verdade bíblica, você está ouvindo. Se você está aceitando ou não, aí é problema seu. O meu problema é pregar a verdade bíblica. E quando alguém vive esta comunhão, é uma comunhão transcendente que vai até Deus, é uma comunhão com Deus e com Jesus Cristo, essa pessoa experimenta uma alegria profunda. E esta alegria profunda, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção nisso, isso é importante. Porque é através dessas coisas importantes que a gente detecta o que é verdade e o que é mentira. Então, olha aqui, quando nós estamos em comunhão com Deus, com Jesus Cristo e com os irmãos, nós temos esta alegria profunda, que não é abalada pelas circunstâncias da vida. Não são as coisas que acontecem comigo. Agora, por exemplo, antes de entrar para fazer o programa, eu tive um negócio super desagradável agora. Mas eu estou aqui fazendo o programa. Por quê? Porque a minha alegria da comunhão com vocês, da comunhão com Cristo, não pode ser abalada pelas circunstâncias da vida. Pode. Tem gente que diz assim, cada um só dá o que tem. Isso não é verdade. Biblicamente não é verdade. Eu posso não ter dinheiro, mas eu posso orar, suplicar a Deus a graça de situação financeira boa para você. O sujeito pode não ter saúde, e ele pode orar. Olha, Senhor, tem compaixão deste meu irmão, desta minha irmã. E nós temos exemplos na Bíblia. Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo orava pela saúde das pessoas. Então essa história de que cada um dá o que tem, isso aí é conversa mole, né? Conversa que não é bíblica, não traz comunhão, entendeu? E este termo comunhão
é um negócio que diz assim, olha, comunhão quer dizer uma parceria. Comunhão é quando nós temos elementos comuns. E qual é o nosso elemento comum? Jesus Cristo. Nós somos, eu e você, somos parceiros em Cristo Jesus. Parceiros na verdade. Não há outra maneira de se ter comunhão, viu? Deus é luz. E não há em Deus nenhuma treva. Quem está em Deus não anda em trevas. Pode até estar no escuro, mas está na luz de Deus. Na luz que brilha da glória de Deus. E aonde brilha a luz da glória de Deus, não há lugar para mais nada. E aonde brilha a luz da glória de Deus? Na vida de todo cristão, de todo crente verdadeiro. Por causa disso que o crente não fica endemoniado. Por quê? A luz da glória de Deus brilha no crente verdadeiro. Não há como existir simultaneamente ali as trevas do diabo. E como é que a gente tem uma comunhão com Deus? É sendo bonzinho? Não. É se fazendo de bonzinho? Não. É quando a gente não esconde de Deus. Se você quiser escrever isso, eu acho que você devia escrever, sinceramente. Você faz isso se você quiser. Mas a gente tem comunhão com Deus quando a gente não esconde de Deus nenhum pecado. Pecados a gente comete. Mas aquele que quer ter comunhão com Deus não esconde este pecado, expõe esse pecado. Claro que Deus sabe. É claro, o Espírito Santo de Deus sabe tudo. Mas aquele que quer ter comunhão, escancara para Deus esse pecado. Olha, Senhor, é assim, assim eu fiz. Estou arrependido, se realmente estiver. Olha, Senhor, eu fiz e não estou arrependido. Alguma coisa está errada comigo, me ajuda. Esta é a verdadeira comunhão com Deus. É não esconder nenhum pecado. Quem esconde pecado, quem dá o tapa esconde a mão. Quem pode e não faz, anda nas trevas e não está em comunhão com Deus. Você está aí no versículo 6 de 1 João, capítulo 1. Quem afirma que mantém comunhão com Ele e costuma andar nas trevas, esse não foi salvo. Então, não é porque você está passando uma dificuldade, não é isso que indica que você é cristão ou não. Não é porque você estava doente, foi curado, isso não indica que você é cristão ou não. Porque o médico pode acertar num remédio e você ser curado. Né? Isso não diz que você é cristão. O que diz que você é cristão é quando você peca e você escancara para Deus o seu pecado. Ou quando você peca e diz, Senhor, pequei, não estou arrependido, tem alguma coisa errada comigo, me ajuda. Porque quem anda nas trevas não foi salvo. Leia aí 1 João capítulo 1, versículo 6, acabou o nosso tempo. À tarde, se Deus nos ajudar, e Ele nos ajuda, e se Deus quiser, porque tudo é se Deus quiser. 4 e 5 nós estamos de volta aqui para proclamar a poderosíssima palavra de Deus, matéria-prima de todo o universo.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a vivermos na luz e nos afastarmos cada dia, cada vez mais das trevas. Ajuda-nos, Senhor, a escancararmos ao Senhor todos os nossos pecados, nos livrarmos deles, recebendo o seu perdão, porque sabemos que com o Senhor podemos não pecar. O Senhor é bom. Nós te amamos, te glorificamos. Recebe, Senhor, o nosso culto. Cuida de nós durante esse dia, Senhor. Dá-nos a graça da sua presença. Esta é a minha oração. Com ações de graças, te agradecendo do profundo do meu ser. Sempre no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.